Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 198º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador. Atrás dele vem chamas destruidoras. Diante deste povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm.
Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançarão sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei deste lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que, naquele dia, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Livro do profeta Amós. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu
nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso, porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aben e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Por isso, porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e, assim, profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia,
fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Chegamos ao fim da leitura do 198º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.